Olá, amigos do canal. Hoje apresento a parte 2 do tema política que estamos desenvolvendo ao longo de 4 episódios. Depois de esclarecer alguns pontos importantes no programa anterior, vamos agora nos aprofundar apresentando o grupo político que a imprensa costuma chamar de Centrão. Mas antes de começar, peço a quem não viu o último episódio que clique no card acima e assista. Assim fica mais fácil entender o que vem pela frente. De qualquer forma, se restar alguma dúvida, deixem as perguntas nos comentários e não esqueçam de dar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para que o conteúdo chegue a um número maior de pessoas. Sem mais enrolação, vamos à vinheta. Mais uma vez, bem-vindos! Como vimos no programa anterior, há famílias de empresários tradicionais que, devido ao seu poder econômico, influenciam a forma de pensar das pessoas e da política pelo mundo. Falando especificamente do Brasil, também existem algumas famílias que conquistaram esse poder ao longo dos séculos. Assim como Heródoto, a elite em questão foi se adaptando à medida que o domínio político mudava de mãos. Com muita competência e jogo de cintura, continuaram mantendo seus privilégios, seus redutos de influência, formando alianças com outros grupos de empresários nacionais e internacionais, mesmo quando um suposto adversário de seus interesses estava no poder. Essas pessoas organizadas politicamente formam a cúpula das diversas agremiações que constituem o chamado Centrão, um aglomerado de partidos com representatividade média, sem nenhuma ideologia a não ser a de servir de base para o governo vigente, seja ele qual for. Não importa se de esquerda, direita ou centro, o importante é como se dará a manutenção de seus interesses, da barganha para conseguirem cargos em ministérios ou da liberação de emendas. Por conta disso, um único partido desse grupo pode fazer parte da base do governo federal. Nos estados, ter vice e dar apoio aos governos de oposição ao governo federal. E nas capitais, formar chapa para as prefeituras com candidatos do governo federal. Como já foi dito, mas não custa repetir, para esse grupo de políticos não há ideologia, o que há é fisiologismo. O Centrão é o principal representante do establishment, deep state, mecanismo ou sistema, como vocês preferirem. Eles defendem os interesses do sistema financeiro e bancário e dos oligopólios nacionais e internacionais. Eles são o próprio sistema. A presidência da Câmara e do Senado, ou seus similares nas instâncias inferiores, são os postos mais cobiçados pelo grupo para conquistar influência e, depois de conquistada, subjugar ou então se aliar ao poder executivo, dependendo dos interesses envolvidos. Ministérios de grande orçamento, com grandes projetos, também são desejados. São eles que garantem as propinas ou as obras para seus redutos políticos. Por exemplo, uma verba para asfaltar a rodovia onde a família de um ministro do Centrão possua várias fazendas. Talvez não seja um empreendimento que vá melhorar a vida do afegão médio da região, mas será divulgado como tal, em qualquer eleição em que o ministro precisar dos votos desses eleitores. Em comparação com o que foi dito no programa anterior, o Centrão faria parte da classe dos alfas, que permite que um beta chegue ao poder, contanto que ele participe do eterno jogo de toma lá da cá. Essa é a condição que qualquer presidente da República precisa respeitar para se manter no cargo. Caso contrário, será trocado por alguém mais fiel ao sistema. Os membros do Centrão, na verdade, não se preocupam com o progresso do Brasil. Seu foco está nos ganhos pessoais, ou mais especificamente, com o próprio bolso. Se a produção do país cai, ano a ano, se há desemprego, inflação e juros altos, porém a especulação financeira está rendendo um bom dinheiro, esse é o cenário perfeito para os empresários do sistema. Assim, eles não se arriscam em alguma iniciativa empreendedora, que pode até gerar alguns milhões de empregos, mas, por outro lado, não chega nem perto dos altos lucros que o mercado financeiro proporciona nessas situações.
Esse grupo age assim porque se acostumou a aplicar suas fortunas em iniciativas de pouco risco, sem concorrência e com a mão amiga do Estado para socorrê-los nos momentos difíceis. Sempre que uma empresa do sistema estiver em perigo, é bem provável que o Estado tente salvá-la, apelando para o orçamento da União, que tem como base o dinheiro suado do afegão médio. Dessa forma, divide entre todos os contribuintes o erro de apenas um pequeno grupo de milionários amigos do governo. Para entender quando essas famílias e seus aliados começaram a alcançar tantos privilégios, ou melhor, para saber quando nasce o Centrão, talvez tivéssemos que retroceder até a época colonial, nas capitanias hereditárias. Porém, em um programa tão curto, vamos partir do século XIX, quando essa elite chamada de sistema conquista o poder patrocinando o Partido Republicano a derrubar a monarquia, através do golpe que ficou conhecido como Proclamação da República. Mesmo com partidos regionais diferentes do que acontece hoje, o Centrão se associou bem aos presidentes da República Velha. Já na era Vargas, talvez a UDN tenha sido a agremiação que mais atraiu as famílias ligadas ao sistema, não por ser um partido conservador tradicional, aquele que preserva os princípios morais, mas por legislar em manter o status quo de seus integrantes. Os ascendentes históricos do grupo que hoje chamamos de Centrão foram decisivos para a queda de Vargas, também para a de Jânio, costuraram o parlamentarismo contra João Goulart e incentivaram a conspiração que levou à Revolução Militar de 64. Como de costume, se infiltraram nos governos dos generais, afiliando-se ao Partido Arena, que pós 1985 virou PDS, PFL, PP, DEM, etc. O interessante é que o antigo MDB, que fazia oposição à Arena, hoje renovado, também é considerado centrão. Desde sempre, o projeto de Brasil para esses partidos jamais passa pelo Brasil real, aquele do afegão médio, que só é lembrado em época de eleição, ou quando há necessidade de se fazer cortes para equilibrar as contas do governo. O mais engraçado é que, por questões que dizem ser técnicas, esse facão nunca acerta as despesas do andar de cima. Porém, aqui cabe um esclarecimento. Nem todos os políticos que formam esse grupo agem assim. Alguns fazem da política uma forma de transformar o país para melhor. Mas a maioria de seus líderes, pelo contrário, se enquadram perfeitamente no que foi dito até agora. Não há de se negar que o poder desse grupo continua sendo fundamental para a governabilidade do país. Devido à sua força política e econômica, nada é aprovado sem a anuência do bloco, o que gera oportunidades, barganhas e negociatas. Por conta disso, ter um partido político no Brasil passou a ser um negócio lucrativo. Além do poder em si, o fundo eleitoral, do jeito que é hoje, se transformou numa fonte de rendimento que pode ser ampliada a cada 2 anos, por uma simples votação de seus próprios beneficiários. E até o processo eleitoral para a Câmara dos Deputados se constitui numa forma do sistema controlar quem pode se eleger. Diferente dos postos majoritários, como presidente, governador, senador e prefeito, os demais cargos são eleitos pela proporcionalidade, uma conta complicada onde um deputado puxador de votos é capaz de garantir assento para 2, 3 ou mais colegas de partido, mesmo que eles não consigam um desempenho tão bom nas urnas. Além desse processo, quem for chamado para ministérios ou secretarias será substituído por um suplente, sendo que no dia da posse os eleitores podem descobrir que não votaram em grande parte dos políticos eleitos. Com isso, os donos dos partidos conseguem designar assentos para os seus amigos, na esperança de que eles retribuam em um futuro próximo. Talvez esse seja um dos motivos que o voto distrital nunca saiu do papel. Seria a solução do problema? Sinceramente, não sei. Mas talvez limitaria a criatividade dos políticos em burlar a vontade do povo. Povo esse que também é culpado pela sobrevivência do Centrão e a manutenção do sistema.
Dar seu voto para obter dentadura, camiseta ou alguns trocados é a mesma negociação feita pelos antigos navegadores quando ofereciam aos indígenas espelhinhos baratos em troca de riquezas. Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é bruto. Esses partidos têm por trás de si muitos interesses nacionais e internacionais, bancos, grupos de mídia e oligopólios. O povo a quem deveriam servir é apenas um tema bonito de discurso, que pode emocionar os mais desavisados, mas na verdade preferem ficar bem longe deles, talvez em Nova York ou na Europa, onde se sentem em casa. Mas o que explica esse desdém pelo povo que os elege? Eu acho que sei por quê. É que fica muito difícil negociar com o povo, já que ele não faz lobby e nem oferece propina. Por acaso alguém já viu o povo convidar os membros do Centrão para sua comitiva em alguma viagem ao exterior ou para eventos internacionais? Não, né? Já os empresários, banqueiros, lobistas vivem fazendo isso. A única coisa que esse grupo vê de bom no povo é que o povão não gosta de acompanhar política, nem se preocupa em saber como funciona. O afegão médio vota por obrigação e com muita má vontade, sem perceber o poder que possui. O certo é que não importa o que seja feito, o Centrão está arraigado ao mecanismo do país sem previsão de se desligar. Qualquer presidente que vir a se eleger terá que dividir o poder com eles, porém deverá ser forte, ter apoio suficiente no Congresso para impor uma conduta pró-povo e anticorrupção, além de mirar nos interesses de crescimento nacional e de soberania. E também tomar muito cuidado. Se melindrar o sistema, será banido do posto com a ajuda furiosa da mídia, a parceira e corresponsável por todos os golpes já realizados nesse país. Pessoal, não é fácil. E assim, dessa forma realista, terminamos este programa. Não esqueça de dar o like, inscrever-se e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E seja feliz, mesmo sendo idiota. Até mais.